Na culinária salgada de hoje, o chefe Léo ensina uma torta de carne de porco, que tá cheirosa. E ó, segundo ele, fácil de fazer. Deve ser gostosa de comer. Muito boa. A carne de porco é uma delícia, né, Abi? E carne de porco é uma carne muito saudável. Vocês acham que não, mas ela é muito saudável, viu, gente? Uma carne bem gostosa, suculenta e com muita saúde. O Brasil, ele produz muito porco, né? Muita carne de porco, né? Então, são um porco muito bom, de origem muito boa brasileira. Muito legal. Então vamos lá para os ingredientes. 1 talo de alho poró, 4 talos de cebolinha branca, 1 colher de sopa de azeite, 1 cebola pequena picada, 2 dentes de alho picados, 100 gramas de bacon picado, 500 gramas de carne de porco moída, 2 maçãs verdes descascadas e raladas. Oh. Aqui, ó. Aí, Fabinho, achou, Fabinho? Achou, Fabinho, tá aqui, Fabinho. É que não parece maçã, Fabinho, mas é maçã. Tá parecendo batata palha, né, ô Fabinho? Mas é maçã. É maçã, Fabinho. Ai. Sal a gosto, pimenta do reino moída, cebolinha a gosto, 200 gramas de mussarela e um ovo para pincelar. Para pincelar, exatamente. E para a massa, 3 xícaras e 1/4 de xícara ou 400 gramas de farinha de trigo, 3/4 de xícara ou 65 gramas de manteiga, 1 colher de chá de sal e 6 a 8 colheres de sopa de água gelada. Fácil, né, Abi? É. Por que água gelada, chefe? A água gelada, ela retarda um pouquinho a questão do glúten. Retarda um pouquinho. Legal. Ajuda a quando a gente vai fazer, porque assim, sempre quando a gente faz pão em grande quantidade, por exemplo, uma cera muito grande, a gente nunca coloca a água em temperatura ambiente, sempre gelo. Vai alimentando com gelo para barrar um pouco a fermentação e para evitar também que o glúten se desenvolva muito rápido. Então a água gelada, ela dá uma estabilizada nisso. Mas se não tiver também não tem problema, tá? É só você deixar a massa descansando ali também, que também resolve o problema. Mas legal a tá? dica, boa dica. Bom, vamos começar então fazendo o recheio, Abi. Vamos. Que é um recheio delicioso, super simples também. A gente começa colocando um pouquinho de azeite, ó. E já com azeite eu já vou colocar um monte de coisa junto. O azeite, gente, é só para incentivar tostar um pouquinho do bacon, tá? Porque se eu colocar o bacon direto ali, ele queima e não libera gordura. Quando a gente coloca um pouquinho de azeite, ele vai se soltando. Gente que fala assim, mas o bacon já tem gordura, não precisa de azeite, mas é para isso. Precisa, porque se eu coloco ele na panela seca, ele queima, mas não libera a gordura. Quando a gente coloca aqui, ó, ele incentiva um pouco. Aí ele vai se ajeitando, sabe? Assim, tem uma coisa aqui parecida comigo. Aí ele vai liberando a gordura. Entendeu como é que é? Por isso que ele fica assim, né? Isso, ele fica assim pulando. Ele fala assim, rapaz, eu tô gostando desse negocinho quente aqui. Aí ele vai liberando. Quando você põe aqui, ele fala assim, não, isso aqui eu não quero não. Ele pipoca, pula e tosta. E não libera a gordura. Tá. Então, ó. A dança do bacon. A dança do bacon, exatamente. Então só um pouquinho, tá, de gordura. Gostei e aí dessa sim a dança, gente coloca o bacon, é a dança do bacon. Fez todo sentido. Então explicação, né, Abi? Tudo tem uma explicação. Mas pensa, dessa forma a gente consegue aprender e guardar muito mais. Com certeza. Do que alguém falar pra você, porque tem que ter. É, porque tem que colocar. Não, porque tem que ter uma explicação. Tem uma explicação. Junto eu já vou colocar o alho, porque o alho também é uma gordura. Então aqui tudo vai se transformar em uma única gordura, um óleo diferente, né? Com o sabor do bacon, com o sabor do alho. Já posso colocar também o alho poró e a parte branca da cebolinha. Porque tanto o alho poró quanto a parte branca da cebolinha, Abi, não tem tanta água. Então eu já posso colocar aqui que já vai tostando de boa, que não solta água, né? Exatamente, não solta água. Por isso que a cebola é sempre depois. A cebola vai sempre depois, porque a cebola tem bastante água e faz com que a água ela interrompe o cozimento. Então a gente doura um pouco o alho, coloca tudo isso aqui, dá aquela dourada, aí eu ponho a cebola interrompe o cozimento e aí o nosso alho não fica cozido, ele fica frito. Já fritou no primeiro passo e a cebola ajuda a parar de cozinhar. Ó, vou colocar agora a cebola. Cebola picadinha, bem tranquila aqui, ó. De boa, vamos dar uma refogada na cebola. Pronto. Vou colocar agora, Abi, a carne moída de porco. É isso que eu ia falar, ela tá moída, né? Tá moída. Vamos lá, ó, o que pode acontecer? Você pode, por exemplo, passar um processador, se você quiser. Ou se não, no açougue aí da sua vila, com certeza ele vai moer pra você essa carne, tá? Tá. De preferência, coloca um lombo ou um pernil. Boa. Pode ser um lombo ou um pernil que também fica bom. Tanto o pernil quanto o lombo não tem tanta gordura, então é bom colocar uma dessas duas partes, tá? E aí você já coloca aqui, ó, aí como uma carne moída mesmo.
Mas aí, chefe, eu posso colocar a carne moída no lugar do... Pode comer frango? Pode. Não tem problema, tá? Pode colocar o que você quiser, não tem problema nenhum. Ontem nas nossas redes sociais gerou uma certa dúvida, né, Abi, sobre a bolachinha. Uhum. E eu falei no programa aqui, né, falei, olha, se você quer deixar ela um pouquinho mais branca, você segue o tempo que eu coloquei na receita. Uhum. Mas testa ela com 5 minutos a mais, que vai fazer a diferença. Muita gente fez esse teste já, amaram. Viu? Muita gente, sem ter assistido o programa, né, claro, falou, tá queimado, isso está queimado. Não está queimado, é uma maneira diferente da gente fazer a mesma preparação, tá? Mas muita gente gostou da bolachinha, já mandaram foto. Maravilhosa. Galera já tá... O povo adorou, né? Adoraram, As muito pessoas legal. gostam dessas receitas, né, Muito, chefe? muito, Abi, muito mesmo. Só gosto das bolachinhas. Ah, vou fazer agora, tô muito empolgado com a bolachinha. Muito bom. É muito legal. Ó, dei uma leve refogada aqui na carne de porco. Vou entrar com a maçã. Tá. Maçã de preferência verde, tá, gente? No caso que ela tá marrom, porque a gente já ralou Já ela. ralou, E o contato Oxida, com o oxigênio, né? Faz com que ela oxide, tá? Então, coloque a maçã verde, porque a maçã verde tem um pouquinho de acidez. Carne de porco também combina bastante com acidez. Agora sim, se você não tiver uma maçã verde aí na sua casa, tiver aquela maçã comum, utilize essa maçã, mas eu vou falar pra você colocar um pouquinho de limão junto. Ah, porque tá. esse prato tem que ter uma acidez, sabe? Porque carne de porco combina muito com acidez, né? Com limãozinho, algo um pouco mais ácido. Nesse caso aqui eu tô usando a maçã, porque a maçã também vai cozinhar e vai dar uma certa estabilidade no nosso prato. Então vai ficar bem diferente. E vai ficar diferente também, um pouquinho adocicado, né? Vai mudar um pouquinho a estrutura. Aí, ó, um pouco de sal. Cuidado com o sal, tá? Porque já tem um bacon. Tem o bacon. Já tem um bacon, tá? Muito cuidado. Não vou deixar que eu vou usar. Você vai usar? E aí, Abi, o que a gente faz? Aqui já tá no esquema. A gente vai deixar isso aqui cozinhando bem. Tá. Até que volte a fritar novamente. Tá. Eu não posso, Abi, colocar essa preparação na nossa torta muito úmida, com muito líquido. Porque senão a nossa torta não vai assar. Principalmente na parte de dentro. Então vai dar aquele aspecto de cru. Não é que ela vai estar crua, ela vai cozinhar a massa e não vai assar a massa, né? Quando tem muita água no recheio. Por isso que é importante você deixar cozinhar, vai mexendo. Quando voltar a fritar de novo, significa que não tem mais água na preparação. Aí você desliga e deixa esfriar. Temos que colocar fria também na nossa receita, na nossa massa, porque senão a massa pode desandar um pouquinho, tá? Tá. Então eu vou deixar ela aqui cozinhando em foguinho baixo, na manhinha aqui, ó. E já vou apresentar esta aqui que eu já tenho pronta. Tá bem sequinha, como eu disse. E ó, pra você, por exemplo, que tem lanchonete, faz pastel, pastelaria, você tá perdendo tempo. Carne de porco é mais barato que a carne moída. Mais barato e muito mais saboroso. E você imagina você colocar na sua pastelaria pastel de carne de porco. É diferentão. Não tem, Abi. É muito boa. A carne de porco é uma delícia, é suculenta, é mais gostosa do que a carne moída, tá? Escuta o que eu tô te dizendo. Olha aí. E tá você bravo. pode vender até um pouquinho mais caro, mesmo sendo mais barato. Porque é novo, é novidade. É verdade, é diferente. É novidade, custa mais. Certo, vamos fazer então agora a massa. A massa é simplesinha. Então eu vou deixar aqui, ó. Tá. O queijo, né? A mussarela e o recheio. E o eu vou recheio. deixar aqui. Pronto. Vamos pra massa agora. A massa também, muito fácil. É uma massa que vai farinha, manteiga, bastante manteiga, porque é uma massa bem amanteigada, bem gostosa. E vamos perguntar, pode pôr margarina? Pode, não tem problema, tá? Pode colocar margarina, pode pôr banha de porco. Tá. Nossa, banha de porco aqui vai ficar demais, vai ficar muito bom, hein? Ó, chefe. Uma banha de porco aqui, a Bianinha, vai ficar demais, hein? Vai ficar muito bom. Pode usar. Muita gente cozinha com banha de porco ainda, né? Muita gente. Pode colocar também, tá? E muita gente que não cozinhava começou a cozinhar também, né? Com certeza. Só não coloca a hidrogenada. Não é que vai dar errado, é que já não é tão... Não é tão saudável não é tão assim. saudável, tá? Mas se tiver aí também, pra testar, pode colocar, não tem problema não. Aí, Abi, ó, misturei, fiz aquela farofinha, né, pra encapsular bem. Isso aqui, gente, parece bobagem, mas é muito importante fazer esse processo inicial. Porque se você não faz esse processo, coloca tudo junto, eu vou amassar essa massa até a manteiga se dissolver toda aqui, eu vou desenvolver demais o glúten nessa massa. E às vezes pode ficar com uns pedaços soltos de manteiga na massa e não é tão legal. A hora que você vai assar, pode ser que a massa crie um buraco, porque a manteiga vai derreter e vai ficar com um buraco na massa. Então, esse passo inicial aqui da farofinha é muito importante, tá? Então, faça isso que é bem melhor. Um pouquinho de sal. Aqui, pronto, todo o sal. E aí, Abi, a gente vai dando ponto na água. Como eu já fiz hoje, e a farinha é a mesma, eu sei da quantidade de água. Mas aí na sua casa, coloque aos poucos, tá? A água.
Porque às vezes, né? Às Não vai vezes a sua precisar farinha é colocar diferente tudo, da né? minha, ou até um pouco mais. E assim vai, tá? A gente vai, não adianta. O alimento ele muda mesmo de um lugar para o outro, da maneira como você armazena aí, diferente do que eu armazeno aqui, pode que dê alguma diferença. Mas essa massa é muito fácil de trabalhar. Aí você vai. Você viu que eu tô sovando ela delicadamente. Quanto devagar, menos a gente sova, com gentileza. menos glúten ela desenvolve. Tá. E o glúten, gente, nesse caso, a gente não quer. Diferente de pão, por exemplo, que a gente precisa do glúten. Então ela precisa desenvolver bem tranquila aqui, ó. Mas olha que massinha boa. É isso que eu ia falar, Olha que ela massa boa. rapidinho, ela já Muito vai pegar rápido, o jeito, ó. né? E não gruda mais na mão, tá? Legal. Já tá no esqueminha aqui a massa. Aí, o que você vai fazer com essa massa? Vai deixar ela descansando pelo menos uns 30 minutinhos. Põe num plástico filme, deixa ela descansando uns 30 minutinhos. Ela vai ficar um pouco mais dura, aí você vai abrir ela entre dois plásticos, eu vou mostrar pra vocês. Mostra porque pra assim, gente. Abby, a gente consegue trabalhar ela melhor do que trabalhar ela agora. Se você pegar um pedaço agora e fizer um teste aí na sua casa, pra você tentar entender o que eu tô falando, abre ela no rolo, você vê que ela vai voltando. Você abre, ela volta. Você abre, ela volta. Porque ela tá com o glúten desenvolvido e o glúten dá elasticidade. Então, quando a gente descansa, deixa ela quietinha, a hora que você abre, ela não volta mais. Por isso que é importante o descanso, tá bom? Deixamos descansar por 30 minutos. Aí você vai abrir ela assim, ó, entre dois sacos. Tá vendo, ó? Simples desse jeito. Gostei. Tá? Vai colocar aqui, rolo, e vai abrir ela assim. Aí você vai colocar numa assadeira, assim como essa. Ó, de preferência com fundo falso, para facilitar a retirada. Pronto. Essa aqui eu vou fazer a tampa. Tá. Vamos tampar, tá? Pra gente rechear essa torta, como é que eu faço? Eu começo colocando um pouquinho de mussarela E aí por não baixo. precisa assar, não precisa nada, né, vai tudo chefe? junto, Vai vai tudo tudo junto, tá? Ó, coloca um pouquinho aqui de mussarela Que por ruim. baixo. Só um bocadinho de queijo, aqui, ó. Eu posso colocar requeijão cremoso? Pode também. Tá. Pode colocar, não tem problema nenhum. Mas eu vou falar pra você colocar em cima, não embaixo. Tá. Porque o peso do recheio pode ser que dê aquela melecada, né? Então, se você quiser deixar mostrando o requeijão cremoso e o recheio, põe o recheio, depois por cima você coloca requeijão. o requeijão cremoso, tá? Aí a gente vem com o recheio de porco, de carne de porco e bacon, né? Também esqueci do bacon, que também é porco, né? É. Enfim. E é bom, né? Tá tudo junto. Coloca aí, capricha aí no recheio, Oi, tá? mas recheado isso aí, Pode chefe. caprichar, Biane. Não tem a dó Olha, não, ó. Capricha recheado isso aí. aí. Pronto, ó, dá aquela amassadinha, pronto. Continua colocando um pouco mais de queijo. Ah, eu gosto dessa parte. É bom, né? Mussarela é bom demais. Aqui, ó, pronto. Fácil. E aí vamos tampar essa torta agora. Esse é o tipo de torta que a gente tampa. Pra ficar bonita e pra gente poder assar ela de uma maneira mais interessante. Porque se eu colocar ela assim desse jeito, vai ficar ruim. Tá. Né, Abby? Não vai ter uma liga aqui. Por isso que é importante a gente tampar, tá? Agora, um segredo que eu vou contar pra vocês. Pra gente assar esse tipo de torta, não só essa, como qualquer tipo de torta que tem uma tampa, a gente sempre precisa deixar uma chaminé. Um lugar para que o vapor vá embora. Que legal Um lugar para isso. que esse vapor vá embora. Porque se a gente não deixa essa chaminé, o que acontece? A massa começa a gerar um Vai cozimento, estufando. vai suflando e racha a massa, quebra. Então não é legal. Então é importante a gente fazer uma chaminé, tá? Como é que a gente vai fazer? É muito simples. Ensina a gente a fazer uma chaminé pro Vou Papai ensinar Noel. vocês a fazerem uma chaminé neste momento. Olha Deixa eu pegar aí. aqui, ó. Eu tenho aqui um bico de confeitar, tá vendo? Tá. Simplesinho assim. Vou furar aqui no meio. Ó como É fica. isso, é um É isso redondinho. aqui. Simples assim, ó. Pronto. Gostei. Aí vamos pegar esta massa. Muito legal isso, Legal, chefe. né, Abby? É Muito importante. legal. Isso aqui é legal. muito importante, viu, gente? Parece que não, mas é. Ó. Aí a massa a gente coloca aqui, ó, mais ou menos no centro, né? A chaminé. Pronto, ó. Tira o plástico. Aí já põe a pontinha Já aqui. põe a Pronto. beiradinha da chaminé ali? E aí, ó, você vai juntando, tá vendo? Pega a massa aqui, ó, e vai colando tudo aqui, ó. Pode tirar, chefe? Pode, obrigado. Ó, vai juntando a massa aí. Pronto. Aí o excesso da massa, ou você faz outra, pode fazer uma menorzinha. Uma menorzinha. Ou senão você pode congelar essa massa também. Que ela Ah, fica é? muito boa congelada, tá? Aí, ó, você tira aqui. Desse jeitão assim, ó. Pronto. Aqui, ó. Pronto. E essa massinha aqui, você fecha ela de novo, coloca num saquinho, congela. Ou Ou faz senão outra. você abre outra. Pode fazer bolachinhas também, que essa massa dá uma boa bolachinha salgada. Fica legal. Colocar um parmesãozinho em delícia. cima vai ficar bacana, tá? Fica bem legal.
Nossa, Aí, que Abi, pra bonita gente que assar, fica. fica legal, né? Diferentinho. Tá vendo? Essa chaminé é muito importante. Tem que ter isso aqui, Legal. porque assim ela respira melhor. Aí, pré-aqueça seu forno. Sempre, qualquer coisa que você vai usar o forno, tem que pré-aquecer o forno a 180 graus. Pincela com ovo, toda ela. Não pincele com gema. Tem que ser com ovo, tá? Tem uma diferença da gema pro ovo. A gema, Abi, ela vai chegar numa coloração muito mais rápida do que a gente precisa. Eu não quero essa velocidade, não quero. Eu quero que ela asse por inteiro. Então o ovo vai chegar numa coloração, vai demorar mais para chegar na coloração. É isso que a gente Legal. quer. Porque senão, se você colocar só a gema, você vai olhar a sua Vai torta e tostar falar assim, rapidão. já tá pronta, vou tirar. Mas não vai estar pronta, ela só vai estar pronta na parte de cima e a lateral vai estar crua e o interno também vai estar cru. Com ovo, não, essa cor demora mais para chegar no ponto e aí sim, quando ela estiver bem douradinha, já tá no ponto Já de tá no comer. ponto de Ponto comer. certo. Gostei. E aí, forno Que já está aquecido, como o chefe falou. Vou colocar essa no forno, vou tirar a outra, que não tá tão quente, né? Senão também não estaria conseguir pegar aqui. Ó, uma outra dica legal para vocês, tirar aqui a parte, tirar a forma removível, né? Coloca numa... Ai, fica tão bonitinha essa beiradinha. Legal, né? Ah, isso aqui é demais. É, Isso eu aqui é uma adoro essa delícia. parte crocante. Isso aqui, olha isso aqui. Esse crocante é bom demais. Pronto. Vamos pegar uma faca. Bom, já que você gosta dessa aqui, eu vou dar pra Gosto. você esse partinho aqui, ó. Aqui, vamos cortar. Ai, ó, crocantinho. É bom demais essa torta. Espero que você goste. Vamos ver. Cadê? Olha aí. Bonita que ela fica, Léo. Olha aí, Abi, que Olha. bonita. Legal, né? Muito legal. Muito boa. Nossa, que bonita. Recheada mesmo, né? E a massa Boa. fica bonita porque ela fica fininha, Léo. É, fica bem fininha, né? Por isso que é legal abrir ela no rolo do que colocar com a mão. Colocar com a mão você não consegue deixar ter mais exatamente a grossinha, né? espessura, ser um pouco mais grossa, um pouco mais fina. Nossa, e cheirosa, tá? Tá vendo? Ó, aí, Bem ó. cheirosa. Ó, o que, Nossa, hein? que. Ai, o brilho. queijo. Nossa, mas isso aqui tá bom, hein? Boa. Nossa, que delícia de recheio. Carne de porco é muito bom. Nossa, Léo, que delícia. Não é? Abi, é diferente, é difícil. Sabe que Inglaterra, Escócia, são países que fazem bastante esse tipo de torta. Torta de carne de porco, torta de caça, né, também, de cordeiro, de coelho, de vários outros animais. E muito tradicional essa torta na Inglaterra, de carne de porco. Boa, né? Nossa, o recheio tá maravilhoso. O queijo fica bom porque ele derrete na medida certa. Você sente, ele tá ali no meio, sabe? E essa massa, ela é Eu ia falar, fininha, massa. crocante. Nossa, tá incrível. Ah, acho que eu vou pegar. Ah, eu acho justo. Eu acho Vou justo. qualquer morder esse aqui, esse pedacinho aqui. Aqui, ó, ficou boa, ficou certinho. Bom. Essa massinha é muito boa. Parece meio empadinha, né? Massa de Pra falar, empadinha, se não fizer parece? uma tortinha com essa massinha, fica demais, hein? Ó, Nossa, que maravilhoso. muito boa. Nossa, eu adorei. Não é bom?